Olá, meus amores, tudo bem? Vamos de assunto novo? É um assunto velho, mas é novo. Vamos falar hoje de répteis. Começamos falando do param, lembra? Do grupo dos cordados, dos vertebrados. Falamos de peixes, falamos de anfíbios, fizemos uma prova. E agora a gente vai falar de répteis, tá? Então, os répteis, eles têm esse nome porque eles vêm do latim reptilis, que significa que se arrasta. Eles já foram muito, o grupo deles, né, já foi muito mais diversificado, porque a gente tinha aí no passado os dinossauros e muitos outros animais que entraram em extinção. Os principais representantes desse grupo são os crocodilos, os jacarés, os lagartos, serpentes, tartarugas, cágados e jabutis. Nós vamos falar de cada um deles. E eles são os primeiros vertebrados a conquistarem, prestem atenção, definitivamente o ambiente terrestre, com independência praticamente total do meio aquático. Ou seja, eles não têm parte da vida na água como os anfíbios tinham. Eles literalmente já vivem na terra, tá? Tendo ambiente aquático ou não, eles vivem na terra. Então, eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, tá? Porque eles não dependem mais do ambiente aquático. Alguns. Aquisições evolutivas do grupo. Principal delas, revestimento da pele com impermeabilidade, graças ao que? A presença de placas de queratina. Veja aqui na imagem como é grossa a pele deles, dos répteis. Por quê? Porque garantem a impermeabilidade, porque eles vivem fora da água, tá? Igual nossa pele, que a gente vai falar de mamíferos, a nossa pele também tem um revestimento aí com queratina, que garante a nossa impermeabilidade, senão a gente aparecer uma esponjinha. Respiração pulmonar, então eles já não dependem mais da água, então eles respiram por pulmões já desenvolvidos, com dobras para aumentar a superfície de absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico. Lembra que eu falei dos ovos com casca e sem casca? Aqui nos répteis os ovos já possuem casca. Por quê? Porque é um jeito de proteger esses ovos no ambiente terrestre. No ambiente aquático não precisava ter a casquinha. Já no ambiente terrestre tem, porque tem sol, tem vento, né? Tem vários fatores que podem aí causar danos a esse embrião. Então a presença de casca é extremamente importante para a proteção desse indivíduo. A fecundação deles é interna, então eles têm uma reprodução sexuada com fecundação interna dentro do corpo da fêmea, tá? A maioria deles botam ovos, então a fecundação interna, depois a fêmea vai e bota esses ovos na natureza e ela fica protegendo esses ovos até eles eclodirem e virarem filhotinhos. Mas também temos alguns répteis, como por exemplo alguns lagartos e serpentes, que são vivíparos, ou seja, eles ficam grávidos, tá? O indivíduo já nasce desenvolvido de dentro do corpo da mãe. Eles são ectotérmicos, ou seja, eles regulam a sua temperatura de acordo com o ambiente, por isso que alguns répteis ficam tomando sol. A gente vê lagartos, aí jacarés tomando sol pela manhã, para adaptar aí a temperatura do corpo, tá? Para equilibrar a temperatura do corpo. Eles são divididos em 5 grupos. O primeiro grupo é o dos rincocéfalos. Nesse grupo a gente só tem 2 espécies, tá? Geralmente essas 2 espécies, geralmente não, né? Essas 2 espécies só existem na Nova Zelândia. Então são as espécies das tuataras, tá? São bem raras, só existem nessa localidade. E os outros 4 grupos são dos lacertílios, que é o grupo dos lagartos, os ofídeos, que é o grupo das serpentes, né, que a gente chama de cobras, os crocodilianos, que é o grupo dos crocodilos e jacarés, e os quelônios, que é o grupo das tartarugas, cágados e jabutis. Então, os lagartos, o grupo dos lacertílios, ele é o maior grupo atual de répteis, tá? Dentre os répteis, o maior grupo é o dos lacertílios, dos lagartos. Eles têm um corpo e uma cauda alongada, coberto por escamas. Em geral, eles são pequenos, mas a gente pode encontrar aí até o dragão de Komodo, que mede 3 metros de comprimento, tá? Eles
Também existem nesse grupo lagartos ápodes, ou seja, sem pernas. Então, eles podem se parecer com serpentes, mas não são, são lagartos ainda. E eles são encontrados nos mais diversos ambientes do nosso planeta, tá? Desde desertos, como ambientes mais áridos e todos os outros ambientes do planeta. O grupo das serpentes, ou dos ofídeos, como a gente chama biologicamente falando, eles são ápodes, ou seja, eles não têm patas em nenhum momento, nenhum deles tem patas, e eles possuem escamas. Eles têm um esqueleto simples, com crânio, mandíbula, coluna vertebral e costelas, sendo que essas costelas elas não têm a união pelo externo, igual a gente tem aqui na frente do nosso peito, a gente tem o externo. Elas não têm, por quê? Porque elas comem presas muito grandes, então elas têm que abrir essas costelas para essa presa entrar dentro do seu corpo. Então as costelas elas são unidas apenas pela coluna vertebral, elas não são unidas aqui na frente também, como as nossas, tá? Além disso, eles têm mandíbulas muito bem articuladas, como a gente pode ver nessa animaçãozinha aqui, que ela abre a mandíbula assim e para baixo, porque ela come um boi, né? A gente tem cobras aí que comem um boi inteiro. Então, a mandíbula delas se abre assim e para baixo. Então, elas têm uma grande articulação mandibular, tá? Eles podem ser peçonhentos ou não. Lembra que eu falei de peçonhento, que é aquele que inocula o veneno de propósito? Vejam aqui na primeira animação, ela jogando o veneno. Ela faz de propósito. Isso quer dizer que ela é peçonhenta, ela inocula o veneno, tá? E esse veneno, ele é produzido por uma glândula especial ligada aos dentes delas aqui, tá? Nesses dentinhos saem, tem como se fosse um orifício, um canudinho por onde esse veneno sai. Elas têm ótima visão, olfato muito bom, e elas também têm um órgão sensorial especial chamada fosseta loreal, que vai perceber a temperatura. Então ele percebe calor, então ele percebe quando tem uma presa perto. Fica aqui nessa região, entre o nariz e os olhos. E os quelônios, que é o grupo das tartaruguinhas. Qual é a principal característica? A presença de uma carapaça dorsal, é a que a gente fala lá da carapaça da tartaruga, e de uma placa ventral. Então ela tem uma placa e a carapaça. A tartaruga não é assim? Tem a carapaça em cima e essa placa embaixo, tá? É o grupo das tartarugas cágados e jabutis. Qual é a diferença? Tartarugas são aquáticas, são essas aqui que têm as patinhas achatadas, que servem como nadadeiras, para que elas se locomovam, tá? Tanto em ambiente aquático, quanto salgado, quanto em água doce, tá? Os cágados são de água doce, mas eles também vivem no ambiente terrestre, então eles não têm essa pata achatada igual as tartarugas. E os jabutis são 100% terrestres, aquele que geralmente a gente tem em casa, tá? E todos eles são ovíparos, ou seja, todos os quelônios botam ovos. E o grupo dos crocodilianos, que é o que todo mundo mais conhece, que é o grupo dos crocodilos e jacarés, tá? Eles têm 4 patas curtas, porém extremamente musculosas, com grandes garras, tá? E uma cauda grossa e achatada lateralmente, porque ela serve para, vejam o que essa cauda está fazendo, ajudando ele a saltar da água em uma altura enorme, um bicho desse tamanho pesado. Então a musculatura dessa cauda é muito forte, ela serve para ajudar na locomoção e também na defesa, porque ela pode dar grandes golpes nas suas presas, tá? Geralmente eles são animais carnívoros, se alimentam aí de aves, peixes e pequenos mamíferos, e eles podem chegar até 7 metros de comprimento, como é o exemplo do nosso maior crocodilo aí, que é o crocodilo africano, que ele é o crocodilo do Nilo. Sobre a importância ecológica dos répteis, é principalmente o equilíbrio aí nas teias e cadeias alimentares, tá? Porque eles se alimentam de muitos animais, regulam então
as cadeias e teias alimentares, tá? Os répteis que são herbívoros e comem frutos, sementes e algas também ajudam aí no equilíbrio da nossa biosfera. Então, eles também fazem parte do nosso meio ambiente, eles precisam existir para que o nosso ambiente fique em equilíbrio. Sobre a circulação, não tem no livro de vocês sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre circulação no final do capítulo, tá? Provavelmente estaremos em aula mais ou menos presencial. A gente vai fazer uma anatomia comparada, tá? Dos 5 grupos do Paran. Então, por enquanto, vamos ficar aí com o sistema circulatório meio de ladinho, tá? Então, sobre a aula de hoje era isso. Façam os resuminhos de vocês, prestem bastante atenção, leiam o capítulo do livro, tá? E sejam curiosos, como eu sempre disse para vocês. No mais é isso, um beijo e até a próxima aula.